entendeu? Tem coisas que você faz no passado que você pode consertar e lhe permite voltar. Ah, tem como consertar? Tem coisas sim. É como se você... Algumas coisas, não todas? Não todas. Tem coisas... Mas, por exemplo, que coisas que pode falar sobre isso, que não pode, que alguém fez no passado e que não tem, né, credenciado para fazer? Por exemplo, eu trabalho com família, alguns tipos de divórcio. Entendi. Alguns tipos de divórcio, biblicamente, não dão direito ao indivíduo a casar de novo. O divórcio, na Bíblia, é um pecado? Não. O divórcio não é pecado. Não é pecado? Não. O pecado é um novo casamento incorreto. Ah. Por isso é que as pessoas precisam entender que, biblicamente, a única saída de verdade, certo, do casamento, ela é para baixo. Entendeu? Então é melhor pensar antes de entrar, porque... Entende? Então, eu sei que hoje, com o humanismo ateísta, essa visão do homem no centro de tudo, é muito... Mas eu não mereço ser feliz? Bom, merece, é lógico que você merece. Agora, você não precisa casar para ser feliz, nem para fazer sexo, você precisa casar. Para você não morrer, você precisa de ar, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de sono. E isso, se você não tiver, você morre. Sexo, não. Entende? Então, tem coisas que descredenciam. Por exemplo, um camarada, ele divorciou, enfrentou um divórcio, e eu tenho um ministério na igreja de casais. Ele vai poder trabalhar, dar aula, mas ele não vai ser o líder desse ministério, porque aquilo que ele vivenciou lá atrás o descredencia para viver outras coisas lá na frente. Se as pessoas acham correto ou não, eu não posso negociar com elas. Eu posso negociar com elas meu carro, minha casa. Sim. Né? Mas eu não posso negociar com elas os valores de Deus. Vamos falar do casal que você reconciliou. Como que foi essa história? Na verdade, só vou fazer o seguinte, não vou usar o nome, ok? Chama de Celso. Tá. Não, na verdade... Pode contar, se não quiser contar a história, não precisa. Não, a história eu só prefiro, até porque, né, é uma questão particular usar o nome aí das pessoas. Mas um amigo havia se divorciado, ok? Ele acabou tendo uma queda e divorciou-se. E ficou sozinho nessa situação. E aí ele me procurou, eu falei, cara, fica comigo um tempo e eu vou casar você de novo, só que eu vou casar você de novo com a mesma mulher. Nós vamos recuperar esse negócio. E fizemos um trabalho, né, que durou um bom tempo. E ele acabou, né, conseguindo reconquistar a confiança, a admiração, né, pelo menos inicial da esposa, e eu acabei tendo o privilégio de casar esse casal de novo. E, aliás, esse foi um dos motivos da igreja se chamar Recomeçar, porque nós começamos a dar oportunidade a pessoas... Quanto tempo ele ficou separado? Eu acho que uns 2 ou 3 anos, acredito. É bastante tempo. Eu acho que isso. E depois desse tempo todo... Está casado, hoje é pastor, bem casado, família reconstruída, graças a Deus. Que maravilha. Quais são os conselhos que o pastor mais dá para os casais? Aprenda a lidar com conflito de interesse. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Tem diferença casal novo, casal já velho, como teve a diferença lá da imaturidade da Bíblia, do dinheiro, né? Tem diferença também? O casal novo tem algumas reclamações mais constantes e o casal velho, não aguento mais ele não liga mais para mim. Quais são a maioria das reclamações que o pastor ouve? A maioria das reclamações é que o outro precisa mudar. O casal tem muita dificuldade de entender que para atingir 100% basta que um mude 50%. Tá certo? Então, se um muda 50%, o outro muda 50%, a somatória dos dois... 100%. Dá certo. O grande problema é que uma parte não quer mudar nada. O defeito sempre está no outro. Exatamente. Certo? Mas a imaturidade ainda é um dos maiores adversários do casamento. Imaturidade. Imaturidade. Não tem a ver muito com idade, não. Porque tem homem de 50 que é uma criança. Isso aí, exatamente. Você vai conversar, eu na minha sala, eu tenho um baleiro com um pirulito. Aqui tem um docinho, pode comer. Isso aqui é para comer, viu, pastor? Então, eu tenho lá também. Quando um casal chega, às vezes me pede um conselho, eu não dou, eu dou um pirulito, dou uma paçoca, diz, pode comer, vai embora, que melhora isso aí. Porque é tanta infantilidade, sim, ou então é aquela questão da recompensa, é aquele comportamento de foca. Eu faço desde que me dê um peixinho. Entendi. Tá certo? Então as pessoas querem sempre uma recompensa imediata. Elas não querem fazer nada para melhorar a médio e longo prazo. Então, aí eu vou fazer isso e ele vai fazer o quê? Eu vou fazer isso e ela vai fazer o quê? O que eu ganho
por fazer isso. Entendi. Tá certo? Então a gente acaba ajudando as pessoas a olharem para si mesmo. Na verdade, não tem nada de novo, Celso. Casamento eu vou hoje desde as periferias até os alfavilles. É tudo igual. É tudo igual, meu irmão. Não tem esse negócio, né? É complicado. Onde tem um homem e uma mulher... Já falaram que o casamento era uma instituição falida. Isso não é verdade, né? Não. Presta atenção. Casamento não tem problema. Isso é mentira. Quem tem problema são os bonequinhos que compõem o casamento. Quem tem problema são pessoas. Certo? Casamento não tem problema. Entendeu? Quem vai casar precisa entender que casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Como assim? Ué, você sai para trabalhar de manhã, volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. É mais ou menos isso, entendeu? Ai. Deve ter muitas reclamações do casal que não tem sexo, que não faz sexo, que não procura, um não procura o outro, e deve ter também aquele cara que quer toda hora. Deve ter esse tipo de reclamação, né? Tem. Os que querem toda hora é mais exceção. Tá. Tem alguns, bem poucos, certo? E tem crescido o número, pelo menos, talvez por causa da liberdade de expressar, as mulheres hoje querendo mais sexo que homens. É mesmo? Nós temos um grupo aí, irmão. Quer tomar um suco, pastor? Não, obrigado. Vou tomar um suquinho aqui. Tô na água. Mulher querendo mais sexo que homem? Tem isso aí. Mas tem mudado isso? Eu não sei, se tem mudado, eu não sei. Eu sei que tem chegado o meu conhecimento, você tá entendendo? Se mudou, talvez isso já existisse, mas elas tinham um pouco de... Como assim? Uma mulher que quer... Poderia ser mal compreendida. Uma vergonha de externar, né? Isso. Isso aí. Mas os motivos pelo qual o homem faz sexo é um pouco diferente da mulher, né? O homem, por exemplo, o que motiva o homem na maioria das vezes é o estresse, esse estresse superficial do dia a dia. Isso motiva? Isso motiva. Se ele estiver estressado demais, aí não adianta, né? Tá. Mas esse estresse, peguei um engarrafamento, aconteceu isso, tive um aborrecimentozinho, e o cara fica meio... Pô, cara, a hora que chegar em casa eu vou tomar um calmante, né? Mas em contrapartida, o estresse do dia a dia impede que a mulher tenha um interesse por sexo. Por isso que há esse desencontro. Você está aqui e sua esposa está num ambiente estressante também dela. Quando vocês encontram, os dois estão estressados. Ela quer bater um papo, conversar, falar para desestressar. E você quer fazer sexo. Pronto, saiu faísca. Aí já era. Não tem um senso comum entre os dois, né? Isso aí. E é difícil entender isso, hein? Então, depois que você entende, você pode combinar como as coisas funcionam. Certo? Fica tranquila hoje que eu vou ter um dia um pouco estressado. Não, pelo menos bater um papo, né, como é que funciona. Certo? Sim. Olha, hoje eu estou estressado. Vamos resolver? Ao invés de uma partida oficial, vamos jogar uma peladinha, por exemplo. Tá. Bota um chinelo aqui, outro ali, vai só suar e tá tudo resolvido. Certo? Então, eu acho que essa intimidade, Celso, que é legal poder falar disso, sabe? Sim. Brincando, sem cobrança, sem só tenho você, e sem aquela coisa que dê ao outro a obrigatoriedade de fazer as coisas. Eu acho que essas pessoas são meio atrapalhadas com isso. Tem algum divórcio que é permitido? Existe isso, não? Segundo Jesus, o divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração. Tá certo? Então Jesus diz que todo divórcio acontece por causa da dureza do coração. Então já existia divórcio naquela época? Sim. O Moisés, ele oferecia, né, a quem o procurasse a carta de divórcio. Foi essa a reclamação dos fariseus a Jesus. Mas espera aí, Moisés, desde aquela época, oferecia a carta de divórcio, como é que o senhor vem falando agora? Tá. Né? Aí Jesus disse, mas não era assim desde o princípio, certo? O casamento, ele é opcional, ok? Só que pessoas não sabem da seriedade dele, Celso. Então, se ele soubesse a seriedade do casamento... Qual que é a seriedade do casamento? Porque tem uma promessa ali, pelo menos na Igreja Católica, tem todo aquilo que o padre fala, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que é até o fim, né? Então, a questão é o seguinte, quando as pessoas vão se casar, elas deveriam entender que elas vão eleger, nesse mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uma pessoa só. Uma pessoa. O casamento é monogâmico, biblicamente. Tá certo? Ele é vitalício, então é só troço ruim.
É uma pessoa só. Para sempre. É para sempre. Você vai ter que esperar essa pessoa morrer para você ficar livre. As pessoas dizem, porque há um texto bíblico que deixa o adúltero aprisionado, certo? Aquele que adulterou, Sim. E o outro fica livre. Entendeu? Mas mesmo para esse, o divórcio só vai acontecer porque há dureza de coração. O adúltero não quer mudar, a vítima que não quer perdoar, então sempre vai culminar nessa que Jesus questão. disse que é Dureza do coração. dureza do coração. Dureza do coração, certo? Então, as pessoas precisam entender que o casamento não é brincadeira, tá certo? E, para isso, elas precisam se tornar responsáveis. E é complicado. Eu vejo as pessoas com muita dificuldade de lidar com isso por causa dessa banalização. Você já teve crise no casamento, no seu casamento? Claro, eu tenho 32 anos de casado, irmão. 32 anos? Eu já... A pauta divórcio apareceu poucas vezes. Entende? Mas como que você lida quando aparece uma pauta dessa? Ruim assim? Sim, no seu casamento. No meu casamento. Bom, o meu casamento, as crises que ele teve, o maior culpado fui eu. Minha mulher é tranquilona, certo? Tá. Ela é desafiadora, mas ela é muito mais tranquila do que eu. Então, na maioria das crises que nós vivemos, o problema era comigo. Então eu fui me modelando, sabe? Hoje, só em olhar para ela, eu sei se dá para falar. Às vezes eu ligo o tom de voz dela. Dependendo como ela atenda, eu liguei. Atendeu, eu digo, ó, cheguei, Deus te abençoe, tchau. Liguei, atendeu? Ô, querida, tudo bem? Cheguei bem, graças a Deus. E o homem não entende essa história de TPM da mulher, né? Tem cara que entende, que sabe a hora, sabe quando. Tem cara que é desligado, não percebe que a mulher está mais irritada, está mais... Porque tem isso também, não tem? A parte hormonal da mulher é diferente do homem, né? Muito diferente do homem. E a palavra hormônio e demônio é bem parecida. Né? Diga-se de passagem. Certo? Então, se o cara... a manifestação é bem próxima, entendeu? Mas tem homem que... Os mais velhos, principalmente, eles tinham muita dificuldade para lidar com isso. Palavras de incentivo, ok? Dizer eu te amo. Os mais velhos, eles foram preparados para resolver problemas, certo? Os mais novos, eles não fazem nenhuma coisa nem outra. Como que você acha que vai ser a futura geração, hein, pastor? Eu fico preocupado às vezes. Claro que no meio a gente não pode generalizar, né? Tem muita gente que você olha e fala, caramba, o que vai ser desse aí, né? Que está vivendo assim... Mas tem muitos jovens bons, né? Inclusive na igreja, não tem? Uma juventude muito forte na igreja? Tem assim, eles são muito promissores, tá, certo? Mas eles são muito voláteis, eles são, sabe? Eles são muito líquidos, vamos dizer, essa expressão de, sabe? Esse modelo líquido que tende a contornar tudo e não resolver nada. Entendi. Sabe? Então, eles, na maioria, eles querem um mínimo de cansaço possível, um mínimo de estresse possível, tá certo? Qualquer coisa que a tecnologia lhes ofereça para que eles não precisem pensar, eles estão dentro. Ótimo. O problema é que isso vai atrofiando. Vai. Certo? E isso é problemático. E uma geração que só pensa basicamente em si e prazer momentâneo, ele não está preparado para casar, não, irmão. Casamento é uma sociedade, exige prestação de conta. Tem que dizer onde vai, que horas volta, se pode ir, se o outro está com a agenda alinhada com a sua. Comprei. Filhos. Aí é outra fase, irmão. Aí é uma outra. E aí tem gente que é casado, casou com outra pessoa que já é casado, que tem 2 filhos do primeiro e o outro tem 2 do outro, e aí agora eles têm 2 juntos. E já não sabe quem é filho de quem, a hora que tá não sei o quê, se tá aí é os meus, os seus, os nossos. Entendeu? Você não precisa nem do diabo. Aí numa briga ele ofende o que não é dele, aí pronto. Aí Aí você paga o colégio, internet, paga tudo desse aqui. E não paga do outro. Mas não é seu. Entendeu? Uma hora você joga na cara. Aí o aniversário dele, o pai vem, não deu um tostão e pergunta se o filho está gostando da festa. Que é você que está pagando. Fica de olho na sua mulher, que era ex dele, agora está legalzinha porque está feliz, você está tratando bem.
o menino ainda fica torcendo pro pai dele pegar a sua mulher, que é para restaurar a família. Então, irmão, é melhor nem conversar sobre isso. Porque... Meu Deus do céu. Mas a gente lida com tudo isso. Com Celso. tudo isso, né? E fora que quando o casal que tem um divórcio se separa, é incrível que o amor se transforma em ódio rapidamente, né? Quer conhecer alguém, Celso? Se separe. Diz que ex é para sempre, né? Não, exatamente. Não tem. É igual radiação. Já era. Vai te matar devagar. Uma vez eu fiz uma gravação. Quando eu estava na pegadinha do Silvio Santos, ainda fui gravar no escritório de advocacia. E aí eu perguntei, era especializado em separações, não sei qual que é a especialidade. E eu perguntei para a advogada. Falei, qual que é a primeira frase que a mulher, o homem, diz para você após uma separação? Eu quero ferrar ele ou ela. É assim, o ódio toma conta, né? É algo... eu vi uma história... Isso é a dureza do coração. Eu vi uma história, não vou te afirmar 100%. Vai vender o peixe como comprou. Tá. Mas foi vendido num lugar idôneo por uma pessoa muito idônea. Então eu tenho tudo para acreditar. Tá. O cara estava orando para comprar um carro. Ele queria um Corolla, ele queria um carro, idealizou o carro, tá certo? E ele, um belo dia, abriu lá os classificados de anúncio e tinha um Corolla que ele queria, do ano que ele queria, a R$1. Então ele achou aquilo inicialmente absurdo, ok? É lógico que era um erro de digitação, mas me parece que ele continuou procurando e aquele anúncio persistia. E ele resolveu ligar. E uma senhora atendeu e ele disse, eu vi o anúncio, ela falou, é verdade. Esse carro existe? Existe. Mas o que ele tem? Ele está aqui na minha garagem, vem aqui e veja. Documento em dia, está tudo em dia. E ele foi lá. E ela não dava muita abertura para ele perguntar o porquê. Só mostrou toda a documentação e a disposição que ela estava de vender. Ele viu que estava tudo certo, consultou, comprou o carro. Assim que ele comprou, que aí já estava tudo certinho, ele falou, minha senhora, a senhora me perdoa, mas antes de ir embora eu preciso entender o que é isso. Isso é um negócio surreal. Eu poderia achar que era simplesmente um milagre, porque é o carro que eu queria, eu estava orando. E ela disse, eu vou explicar ao senhor. Meu marido morreu. E na morte do meu marido, ele descobriu que ele tinha uma outra família. Certo? E o juiz disse que metade era da outra mulher. E a única coisa que aquele infeliz deixou foi esse carro. E ela vendeu por R$1. Vendeu por R$1. E pagou em juízo os 50 centavos. Uau. Parece brincadeira, mas é só para você entender onde vai a atitude de alguém que... mediante a esse tipo de situação. Certo? Nessa situação, né, ela queria penalizar o marido, que já não estava mais lá, mas pelo menos era para ela aquela satisfação. Tá certo? Ela penalizou os dois, né? Sim, os dois. Sim. A outra que era isso aí. A amante e o marido que já não estava mais aí. Isso aí. Então é bem complicado esse negócio, Celso.